Pessoal, boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a nossa noite de reflexão do Evangelho, da Boa Nova. E como Daniel falou, o livro que a gente vai ter como referência é o Pensamento e Vida, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, né? E eu agradeço a Daniel, Paulo, mais uma vez um convite, né, para estar aqui nessa casa e que a gente possa, nessa noite, ter uma boa reflexão, o ensinamento do Cristo, né, com esse tema tão atual, né, sociedade e tolerância. E às vezes a gente não consegue entender porque certas coisas a gente vivencia, acontece, transforma nossas vidas e a gente não percebe. Não consegue muitas vezes se conectar a isso e muitas vezes causa dificuldades, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. E se a gente for parar um pouco para a gente pensar e analisar tudo isso que vem acontecendo hoje, às vezes a gente tenta se entender, só um minutinho. É porque certas coisas acontecem na nossa vida, por que acontece? E o que quer dizer isso? E hoje, às vezes a gente pensa assim, não, é por causa da internet, da evolução, da tecnologia, e tudo acontece hoje, a todo momento, em qualquer local do mundo, a gente vivencia aqui. Será por quê? E essa mensagem do livro de Emmanuel, ele diz que nós somos como uma floresta, né, de várias emanações mentais, que surgem e que a gente vivencia, permeiam todo o nosso viver, e que elas demonstram nada mais, nada menos, reflexos de nós mesmos. E a gente para pensar, mas tudo isso que acontece hoje no mundo, está em mim? Aquela pessoa que comete um crime, que faz o mal ao próximo, pode ser eu? É reflexo de mim mesmo? E esses questionamentos a gente faz e às vezes a gente não compreende muito bem. Mas a doutrina espírita, né, o ensinamento do Cristo, ele traz para nós essa certeza. Tira essas dúvidas. Por que é que os refugiados lá na Europa causam às vezes dor aqui no Brasil, aqui em Brasília, aqui em Vicente Pires? Tão distante o acontecimento, o que causa às vezes sofrimento, o que me deixa triste. Outro acontecimento aqui mais próximo, mais recente, esse sequestro que teve no ônibus agora no Rio de Janeiro. E por que a gente sempre se coloca? A gente questiona. Às vezes a gente julga, critica. Não, mas um fica de um lado, outro fica de outro. Aí a gente vai para a internet, para o Facebook, aí dá um joinha, dá um oi, aí todo mundo está do outro lado. Aí dá um ai, aí todo mundo, não, está no outro. E aí começa a discussão e você não consegue parar. Por que isso acontece? Estava ouvindo o Daniel falando das influenciações coletivas, e uma parte de tudo isso se deve a esse contingente espiritual que existe, numa proporção muito maior de encarnados para desencarnados. Tem muito mais desencarnados. Uma razão, dizem os espíritos superiores, de 4 ou mais para cada um. Deve estar mais hoje, né? Porque quando eles falaram já tem muito tempo. E a gente também recebe essas influenciações, porque é como se fosse uma floresta, Emmanuel diz. E todos emanam e todos se alimentam, se repelem, influenciam uns aos outros. E tudo isso nos desequilibra. É o clima seco, que a gente acorda e tem dificuldade para respirar, influencia o cansaço. É uma obra aqui na cidade, Vicente Pires, né, que tira a gente do sério.
a paciência da gente, e tudo isso vai influenciando os acontecimentos do nosso dia. Por quê? Porque nós conseguimos e passamos a reagir com tudo isso. Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas tudo isso tem uma razão de ser e de existir. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E tudo isso que acontece, que a gente enxerga de mal, de ruim no mundo, faz parte desse mundo. Faz parte desses seres espirituais ainda imperfeitos, com dores e sofrimentos, que somos nós, que estamos caminhando para a purificação e a sublimação do ser espiritual. E isso só pode acontecer como? Quando eu fizer essa transformação. Tudo isso que está se elevando dentro de mim, todos esses sentimentos, e eles serão transformados, substituídos. Por isso que a gente tem raiva, a gente tem, muitas vezes, a inveja, o duelo, a intolerância, que é o mais comum hoje, a intolerância. Você não pode ouvir falar de qualquer assunto, a gente sempre se coloca ou de um lado ou de outro, e começa a disputa, e às vezes até mental. A gente não tem, muitas vezes, a capacidade ou, vamos dizer assim, a honestidade de se colocar de um lado ou de outro, fica no pensamento, batalhando. Aquela guerra do pensamento, que influencia da mesma forma. Pensamento é força, é energia. E a gente acaba atingindo ou sendo atingido. E muitas vezes a gente passa a ter o ódio, trazer para dentro de nós o ódio. E nesse livro aqui, ele fala que o ódio por ódio só traz o quê? Destruição. O ódio faz mal a quem primeiro? A mim. Primeiro eu sofro. Ah, mas se a pessoa tem um ódio e deseja mal a mim. O ódio, a raiva, é um veneno que a gente carrega dentro de nós. E quando eu ofereço a alguém, se aquela pessoa não bebe daquele veneno, quem vai sofrer? Quem vai continuar sofrendo? Eu vou tomar toda a dose. Por isso que Jesus falava, tira tudo que é imperfeito, todo vício, como ele falou na mensagem do Evangelho. Vai lá e reconcilia. E depois volta. Porque não adianta eu fazer o bem, eu querer o bem, eu praticar a caridade, se eu trago dentro de mim um vício desse, uma imperfeição dessa. Eu vou continuar sofrendo. E às vezes acontece. As coisas na nossa vida não dão certo. Os meus planos, o que eu busco não dá certo. Mas por quê? Eu faço tudo certinho. Me esforço, planejo, busco, mas não dá certo. Por quê? Porque tem algo dentro de mim, uma força girando ao contrário. De forma inversa. Que são as energias, e nós sabemos o nosso centro de forças, que todos trabalham juntos. E às vezes a gente não compreende. Por quê? E tudo isso só causa o mal dentro de mim. E Jesus, quando a gente pensa e a gente traz para a vida atual, e quando a gente faz uma reflexão sobre tudo isso que acontece isso com a sociedade, com a intolerância que nós vivemos hoje, com o mal que existe, a gente lembra daquela palavra, daquela passagem da parábola do joio e do trigo. Às vezes eu fico meditando sobre aquela parábola e tentando trazer para o dia de hoje. O Senhor foi lá e semeou uma boa semente, que germinou, que nasceu, que cresceu,
E aí os trabalhadores do Senhor dizem, mestre, Senhor, mas tu não semeaste uma boa semente? Por que nasceste uma erva daninha no meio da semente? E ele diz, não, mas essa erva daninha não fui eu que semeei. Então, Senhor, podemos ir lá e retirá-la e cortá-la? Ele disse, não, ainda não. Não é a hora. Vamos deixar que ela cresça, floresça e frutifique. E na hora certa, a gente vai conseguir dissociar, separar o que é bom do que é mal, o bem e o mal. E aí essa erva será juntada em feixe e será queimada. Quando a gente traz para a nossa vida hoje, porque é uma parábola, né, cheia de significados, a gente pensa assim, a gente planta um feijão, um milho, né, qualquer coisa, quando a gente percebe que está nascendo uma erva daninha, a gente vai lá, quando está novinha, e corta, pega a enxada e tira. E por que Jesus mandou deixar? O Senhor, né, da vinha, mandou deixar a erva crescer e dar fruto junto com o outro. Se normalmente a gente vai lá e já corta no pé para que ela não cresça. E por que ele falou desse mal? E às vezes a gente se questiona, o que é o mal? No livro O Consolador, é feita uma pergunta dessa forma: se Deus é bom, né, um Pai de amor, de bondade e justiça, por que existe o mal? Não é verdade? Deus só cria o que é do bem. Por que existe o mal? E os Espíritos respondem, o homem começa, né? Com outras palavras, começa a achar-se senhor de si mesmo, imbuído do egoísmo, do orgulho e da vaidade, passa a agir por conta própria, achando-se ou equiparando-se a Deus. E aí ele começa a fazer o quê? Um monte de besteira, imbuído pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Aí ele coloca uma vírgula, eis o mal. Então o mal é causado por nós mesmos. Toda a causa da nossa imperfeição, das nossas dores e dos nossos sofrimentos estão dentro de nós. E eles vão se elevando. E como nós estamos agora no mundo de transição, de expiação e prova para a regeneração, é a hora de todo esse mal, de toda essa ignorância, de toda essa dúvida se elevar. E aí será separado os bons dos maus. E aí acontecerá a colheita. Por isso que ele deixou. Mas ele deixou crescer. Por quê? Jesus deixou crescer a erva daninha com o trigo. O trigo, naquela época, para os judeus, era a base de todo alimento. Era hoje, comparado a nós, o que? A soja, hoje, alguma coisa assim. De tudo se fazia com o trigo. Mas se a gente for observar esse espaço do tempo entre semear e a colheita, a gente pode comparar com a nossa reencarnação. Esse período de tempo que a gente passa aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, colocando à prova o que nós aprendemos no planejamento espiritual, os resgates, os karmas, e vivenciando essas experiências que são próprias. Se ontem nós escravizamos o outro, nós seremos hoje escravos. Se nós subjugamos, seremos subjugados. Como foi lido, como foi comentado por Daniel. Por quê? Porque é a hora da transformação. E esse período, todo esse tempo de aprendizado, de transformação, é a oportunidade. Por isso que a doutrina espírita fala muito bem sobre a reencarnação, que é essa oportunidade
de a gente transformar vícios em virtudes, ignorância em verdade. E todos nós, diz esse livro Pensamento e Vida, todos nós fazemos parte de uma engrenagem. Todos nós é como se fôssemos uma máquina. Tem algumas peças boas e outras que se deterioram com mais facilidade, que são os vícios nossos, as dificuldades que nós temos, que nós teremos que provar, de testar. A cada dia, a cada reencarnação, a cada oportunidade, a gente vai ser testado, que não adianta. Emmanuel, fala que o pão material, o pão, desde que a gente estava falando, do trigo, ele é importante para a vida orgânica, para nos sustentar, não é verdade? Ele diz que esse pão, ele tem a mesma importância das lutas que a gente vivencia aqui na Terra para o espírito. Então, essas dificuldades que a gente tem, as lutas, essas provações que a gente fala, que a gente passa no dia a dia, em cada reencarnação, elas é que vão fazer com que a gente se transforme, que a gente se modifique, que a gente nasça de novo, que a gente retorne ao caminho. Porque o mal não existe, só existe o bem. Basta que a gente compreenda e saiba e reconheça o que é o bem. Mas o que é o bem? O Livro dos Espíritos, em uma das questões lá, eles perguntam assim: o que é caridade como a entendia Jesus Cristo? Aí ele diz, os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O bem, eu já falei que ele existe, porque ele é criação do próprio Deus. A indulgência, eu me colocar no lugar do outro, é equiparado à tolerância, que é um exercício da fraternidade. Quando eu compreendo que o outro tem a mesma dificuldade, o mesmo vício, e por que é que eu percebo no outro uma imperfeição e eu passo a julgar? Eu passo a condená-lo. E muitas vezes por coisas simples. Fulano é viciado no cigarro. Mas cigarro mata. Cigarro causa câncer. Mas eu gosto de beber uma biritinha, um álcool, uma cerveja. Qual a diferença? Não são vícios? Não são imperfeições? E por que eu julgo o outro? E quando eu passo a ter essa compreensão, eu deixo de julgar. Eu deixo de enxergar no outro um defeito que eu próprio tenho. Por isso que nós somos espelhos, essas emanações, esses pensamentos. O que se reflete no outro, na verdade, muitas vezes não está no outro, mas sim em nós mesmos. E quando a gente está acusando lá, a gente está sendo acusado aqui. E assim se processa. E é por isso que, além da benevolência, a indulgência, e aí vem o perdão, que é o terceiro ensinamento. Quando eu perdoo, eu quito a minha dívida. Eu já reconheci. Eu já aceito o outro. Eu já não sou mais intolerante. Eu percebo a imperfeição e sei que eu também erro. E que o outro pode errar. E às vezes ele erra por não conhecer essa verdade, que é a benevolência, que é o bem. E Jesus, ele deu mais um ensinamento para a gente, que é uma virtude que é a base para nós chegarmos a todas essas outras, que é a humildade. A humildade, o Evangelho nos ensina que ela nos nivela por baixo. Ela nos dá essa compreensão que nós todos somos iguais, que todos nós temos as mesmas dificuldades e passamos e vivemos os acertos, os erros, temos as nossas virtudes, os dons
e as imperfeições da mesma forma. E que nós estamos aqui em aprendizado. E todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, caminhando para o mesmo local, para uma mesma busca. E foi a maior virtude. Jesus bateu muito na humildade, principalmente contra os fariseus naquela época. E tudo segue essa lei natural, que é a benevolência. Tudo a gente vai bater aonde? No bem. É dever, né? Tem uma mensagem no Evangelho que é dever. Ele diz que é obrigação moral, que todos nós temos para com o outro. Com o bem. E quando eu passo a agir fora do bem, eu sofro. Porque eu deixo de seguir a lei de Deus. E quando eu sou intolerante com o erro, com as escolhas dos outros, eu saio totalmente dessa linha. Só que para a lei de Deus, quando a gente erra, quando a gente desvia, não existe atalho. Eu não vou lá na frente, dou um pulo e sigo o caminho. Não, eu tenho que voltar, catando todos os cacos, todos os pedacinhos de vidro, juntando, reparando e refazendo todo o caminho. E o que a gente vê hoje, os feminicídios, as violências de hoje, é tudo pela intolerância. Que muitas vezes nós nos colocamos como animais, ignorantes. Reagimos sempre. E no Evangelho a irmã Rosália diz que caridade muitas vezes é nós simplesmente nos tolerarmos. Tolerar a si próprio. Quantos de nós aqui sofrem por não aceitar uma imperfeição, um vício, uma dificuldade, uma imperfeição com o pai, com a companheira, com o filho. E a gente não aceita, não se esforça para transformar e sofre. E muitas vezes é uma provação, que a gente vai passar toda a encarnação burilando, trabalhando, tentando resolver. E muitas das vezes a gente não consegue. E Jesus viveu tudo isso. Jesus, aquela época, não era nada diferente de hoje. Só a população que aumentou. E ele viveu e passou por tudo aquilo. Não se corrompeu. Não se deixou levar por essas influências, por essas emanações mentais. E ele seguiu. Por isso que ele falou assim: eu venci o mundo. Porque viveu, vivenciou, exemplificou, cumpriu a missão dele e seguiu. Existe a necessidade dele retornar hoje? Não. Porque todo o ensinamento ele deixou para nós. Tudo que ele veio ensinar, ele cumpriu a missão dele. E nós temos aqui. E muitos de nós que não compreendiam, lendo os Evangelhos, lendo o Velho Testamento, a lei de Deus, hoje nós temos na doutrina espírita uma coisa mais simples, mais clara, mais maleável para que a gente possa absorver. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, normalmente nas casas espíritas, a gente começa pelo Evangelho, a gente começa a ler, começa a tentar entender o Evangelho, e a gente diz assim: mas não podia ser todo dia, é tão bom o Evangelho, e a gente vai um dia, uma vez na semana, a gente estuda coisas que já estão aqui dentro de nós, aqui ó, toda a lei divina se encontra onde? Em nossas consciências, guardando. E a gente começa a ler, absorvendo, e diz: meu Deus, como é que eu não percebi isso? Mas Kardec, em sua codificação, ele como coordenador, como a pessoa que elaborou, ele colocou no Evangelho o simples, o mais básico, e foi seguindo, para que a nossa compreensão seja mais fácil, que a gente possa
diluir, absorver com mais facilidade. E ele começou pelas passagens mais simples, e aí foi, para que a gente possa compreender. E quando a gente faz o Evangelho, normalmente 6 meses, que a gente começa a estudar a parte mais da filosofia doutrinária, o ESD, aí a gente volta lá no Evangelho e diz, meu Deus, estudei o Evangelho, não vi isso. Mas é por quê? Porque vai abrindo em nossas mentes, em nossos corações, essa percepção dessa lei que está aqui. E nós estamos aqui para vivenciar nesse mundo, para que a gente deixe toda vicissitude se elevar e que a gente possa se libertar dos nossos vícios, de nossas imperfeições e transformando no bem, na virtude. Que a gente possa, aos poucos, trabalhando a paciência dentro de nós, a tolerância. O amor é mais difícil, né? Mas tem a humildade antes, para a gente chegar à caridade. E a fé que todos nós temos. E nós estamos capacitados para isso, para vivenciar, para transformar, para nos melhorarmos. E tem uma passagemzinha assim interessante do Evangelho, que o jovem se aproxima de Jesus e diz assim, bom mestre. Jesus diz, bom só o Pai que está nos céus. E aí vocês perguntam, mas Jesus não se colocou na posição de bom? Ele diz, bom só Deus. Sim, bom só Deus. Porque Deus nos dá tudo, com sua misericórdia, com sua justiça e com seu amor. Mas por que Jesus não se colocou na condição de bom? Por quê? Pela humildade dele. E outros exemplos nós tivemos, e temos hoje, o Chico Xavier. Chico Xavier dizia que era um cisco, né? Divaldo está aí hoje, que a gente pode acompanhar. Todos esses seres que se despertam o espírito, a sua individualidade, ele começa pela humildade, pela aceitação de si próprio, por saber que ainda é imperfeito, por saber que está trabalhando toda essa transformação, toda essa mudança dentro de nós. E quando a gente vive nessa sociedade que a gente não compreende, não aceita, e se acha, muitas vezes, alienígena, estrangeiro, não vivo, não pertenço, não sou desse meio, a gente esquece que aí vem a sociedade, vem a família e vem o indivíduo. E que é um processo. Que a sociedade não se transforma se as famílias, se os grupos desses seres, essa célula, que é o núcleo de aprendizado, onde se processa toda a misericórdia de Deus, ela não se transforma, a sociedade depende dela. E ela depende também do indivíduo. Então eu não posso exigir uma sociedade melhor, uma sociedade menos corrupta, menos social, se eu não faço a minha parte, se eu não contribuo com ela, se eu não faço a minha parte, e começa comigo, começa dentro de mim. Por isso que Jesus falou para o fariseu, para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ah, mas eu preciso retornar ao ventre da minha mãe? Não. Transformar percepções, sensações, fazer o bem. Mas que todos nós temos o nosso quinhão. Todos nós temos a nossa responsabilidade. Tem uma passagem no livro O Céu e o Inferno, faz parte da codificação espírita, que uma jovem falou com aquele grupo, né, de Kardec,
Disse, não, eu queria evocar o espírito do meu avô, que era uma pessoa muito boa, né, todos gostavam, tal. E aí fizeram essa evocação. Era Joseph Bré, o nome dele. E aí, quando ele se manifestou, ele falou assim, eu trago comigo o desgosto de não ter aproveitado o meu tempo, os meus dias na terra, aproveitado o tempo no bem, fazendo o bem. Porque existe uma grande diferença entre a honestidade dos homens, a nossa honestidade de hoje, que nós vivenciamos, que não é só respeitar as leis da terra, ser um bom vizinho, ser um bom pai de família, e ser honesto para Deus. Assim ele fala. Existe um grande abismo que separa essas duas formas de ser honesto. Aí ele diz que lá no céu, para ser honesto, não basta somente ter transgredido as leis, não ter transgredido, não ter feito mal. Não só dessa forma você transgride as leis divinas. Ele diz que ser honesto deixa eu passar. Ele diz que ser honesto para Deus é ser abnegado e consagrar a vida no amor, no auxílio ao bem, a sua existência no bem. Abnegar o que? É negar a si próprio, é ser devotado ao outro, é fazer o bem. É como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, é não perder a oportunidade de fazer o bem, de agir no bem, de vivenciar no bem. É aproveitar todas as oportunidades. E por que muitas vezes eu não aceito, eu não tolero o mal, o vício do outro? Se Deus, no seu exemplo, Ele semeia, a planta germina, dá flor, dá o fruto no seu tempo. Por que eu não espero o tempo do outro? Porque eu não sou tolerante. E quantos de nós aqui sofre por isso, por não tolerar o outro? Quantos casamentos, quantos seres se separam dessa união, por não ser tolerante, por não aceitar o defeito do outro, um vício, uma dificuldade, que vai ser um reflexo em tudo na vida dele, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, porque nós não somos dois. O Renato, que trabalha, que está no centro espírita, que está na escola, que está em casa com a família, ele é sempre um, sempre o mesmo. E por que eu consigo ser em um lugar de uma forma, bonzinho, tranquilo, calmo, paciente, no centro espírita principalmente, né, que todo mundo vira santo quando chega no centro espírita, né? Todo mundo se transforma assim, parece mágica. Mas lá em casa, eu não suporto os meus filhos, as meninices deles, as dificuldades das fases que a criança passa, se transformam. E no meu dia a dia, qual a diferença? Nós estamos sempre trabalhando, em tudo quanto é lugar. E Paulo, o apóstolo, ele fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Todos nós contribuímos para essa obra.
que é o reino dos céus, que é a implementação da lei divina aqui na terra. No livro Boa Nova, Jesus é interpelado por um fariseu, quando ele chega lá em Jerusalém, para começar aqueles 3 anos, né, de apostolado, de pregação, da missão dele. E aí o fariseu olha para ele assim, um fariseu de nome Haná, olha para ele assim e diz: mas Galileu, o que é que faz por aqui? Aí ele: vou implementar o reino do céu nos corações dos homens. Essa lei divina. Mas o que será isso? É a lei divina dentro de cada um de nós. Na nossa vivência, no nosso dia a dia. A cada momento. Como? Como eu posso fazer isso? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma questão assim, muito interessante. Pergunta: mas há alguma forma, algum atalho, algum desvio, assim um toque de mágica que eu possa suportar toda essa dificuldade, toda essa imperfeição que há aí fora, toda a ignorância, toda a ganância, toda a maledicência que existe aí? Tem algum segredo que possa facilitar, tornar mais branda a minha vida aqui na terra? Conhece a ti mesmo, já dizia um filósofo da Grécia Antiga. O começo da transformação de tudo lá fora está dentro de mim. Pelo meu autoconhecimento, pela minha descoberta, pela minha perspectiva de vida, do porvir. Se a gente for ler profundamente, estudar o Evangelho, todos os capítulos tem um ensinamento que diz assim: o ponto de vista. Inclusive, acho que no capítulo 2 tem um parágrafo. Como é que eu enxergo a coisa? Eu enxergo como essa vida material do dia a dia, que eu tenho que me jogar, me desesperar, lutar por algo, às vezes destruir a minha vida por algo que eu não vou levar, que não vai seguir comigo? O que será a nossa vida aqui na terra? É o que eu levo, o que eu deixo. E onde está a diferença? Na minha vivência, nas minhas realizações, no cumprimento das minhas missões. Cada um de nós aqui tem uma missão, e todos nós estamos capacitados a vencê-la, a concretizá-la. Estamos aqui todos estudados, experimentados para suportá-las. Mas desde que a gente tenha essa perspectiva, o ponto de vista. Eu sou um ser nominal, material, que vai permanecer aqui, ou eu tenho um espírito que é luz, que é uma centelha divina que vai seguir para a vida eterna. É assim que nós temos que reflexionar. E a doutrina espírita nos ensina isso. Tem um capítulo assim que é muito bom, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E quando a gente, muitas vezes na vida, estiver em desequilíbrio, quando a gente procurar o chão que não encontrar, lá está o remédio. Os maiores ensinamentos para a gente suportar essas dificuldades. Onde a gente vai perceber que tudo aquilo que está tirando o nosso equilíbrio não vale a pena. Porque o tempo na terra é diferente do tempo de Deus, da vida eterna. E o que vale, como falou aqui Joseph Bré, é o que eu aproveito
de tudo isso, desse tempo, dessa permanência na vida material. É o bom uso que eu faço dele. E os espíritos superiores respondem a Kardec que trabalho é tempo útil no bem. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou ocioso. Quando eu estou ocioso, eu estou saindo da lei divina. Existe um processo que todos nós teremos que cumprir aqui na Terra, para que a gente possa vivenciar a vida material aqui na Terra. 3 pontos básicos, pilares. Primeiro, a instrução, o conhecimento, o aprendizado. Não importa se pelos livros, pelos bancos das faculdades, ou se pelo aprendizado moral da família, do dia a dia, não importa. Mas nós necessitamos. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade nada mais é que a lei de Deus, que preenche todo o vazio, toda a dificuldade que nós temos, todas as dúvidas, toda a ansiedade que a gente tem dentro de nós. Muitas vezes sentimos o vazio e não compreendemos. E aí buscamos o autoconhecimento, percebemos que não somos sós, não vivemos sós, que somos seres sociais e necessitamos do convívio com o outro, necessitamos compartilhar as dificuldades, os acertos e os erros com o outro, com o próximo. Depois da instrução, vem o segundo passo. A meditação. Mas a meditação não é ficar em posição de lótus e não é isso. A meditação é isso que nós estamos fazendo aqui. Pegar o conhecimento e buscar a reflexão. O que isso vai servir na minha vida? O que isso vai transformar a mim e o meio em que eu me relaciono e convivo? Por que existe isso? Para que existe isso? Por que eu estou fazendo isso ou estou deixando de fazer? E são essas reflexões que a gente faz por toda a vida e vai aprimorando, vai melhorando e vai transformando. E por último, o trabalho. Aí sim, é onde eu coloco tudo isso em prática, o aprendizado, a reflexão, vivencio, contribuo também com a minha parte. Então, trabalho é o inverso de ociosidade. E quando a gente via, muitas vezes, a gente falar em paraíso, nos céus, a gente sempre pensava que era uma vida, né, de paz, de tranquilidade, deitado numa rede, tomando suco gelado de maracujá, tudo ouvindo aquela sinfonia, as árvores, as flores, os pássaros, todos unidos no paraíso para nos beneficiar. Tão lindo, né? Aí a doutrina espírita vem e modifica tudo isso. O paraíso, o equilíbrio, a paz, o reino dos céus, não está lá fora, está dentro de nós. E nós estamos todos capacitados a encontrar esse reino, que nos trará a felicidade, a plena paz, ainda que vivendo em um mundo de provas, expiações, turbulências, desajustes, desequilíbrios. E como eu falei da parábola do joio e do trigo, está chegando a hora de se separar os da direita, os da esquerda, as ovelhas
dos cabritos. Quem falou foi Jesus. E a gente percebe que o mal está se elevando a todo tempo, a todo momento e a toda hora, sendo desmascarado. Então, meus irmãos, que a gente possa ter essa compreensão, essa tranquilidade, e é dever de todos nós estar consciente, ser tolerante, não julgar, não condenar. Uma das passagens mais bonitas do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, é aquela da mulher adúltera, que segundo aquela lei da época de Moisés, ela ia ser apedrejada e morta, julgada e condenada ali mesmo. E engraçado é que não tinha defesa, né? E também não tinha coautoria, né? Porque o outro que cometeu adultério não era autor, né? Naquela época. Mas ela ia ser julgada e condenada. E aí Jesus muda toda uma perspectiva, traz uma psicologia diferente. Quais dentre vós que nunca pecou, que nunca fez o mal, que nunca errou, que nunca deu uma escorregada na vida, que nunca cometeu um vício, que nunca fez mal, que nunca adulterou? Aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. E aí todos fizeram aquela busca, aquela introspecção em suas consciências, e cada um foi deixando a sua pedrinha e foi seguindo. Quem somos nós para julgar, para sermos intolerantes com os que hoje erram, com os que ainda fazem o mal por ignorância? Porque o mal, meus irmãos, é a ignorância, é o desconhecimento da verdade e do bem. Quando todos nós conhecermos a luz da verdade, não existirá dor, sofrimento, angústia em nossas vidas. Teremos essa paz de consciência, essa tranquilidade. E Jesus ensinava aos seus discípulos, aos seus apóstolos: não entrem na maledicência, nas discussões frívolas, onde não aceitaram a verdade, bate o chinelo, sacode o chinelo e segue. Porque ainda não chegou o tempo para aqueles que por ignorância não aceitam a verdade, não aceitam a palavra, não aceitam a oportunidade da transformação, da busca individual. Porque ela é nossa, é intransferível. Não podemos passar a procuração. Cabe somente a nós mesmos essa ação, essa busca, essa transformação. E quando a gente tiver essa percepção, a gente passa a mudar, a gente já passa a aceitar tudo isso e compreender, não entrar em discussão, na maledicência, não compartilha aquelas emanações mentais, aquelas dores e os sofrimentos de alguns irmãos que fazem muitas vezes sem perceber. E quando despertam essas virtudes, como nós aqui mesmo, a cada dia vamos despertando, a gente compreende que o caminho segue e a vida é eterna. Pegue sua charrua e siga, não olhe para trás. Não adianta estar olhando lá para trás, para os erros, para minhas imperfeições. Quanto fiz de errado? Quem de nós não errou? Muitas vezes por querer fazer o bem, mas não conhecer ainda. Igual uma criança. A criança, quando está bem novinha, se desenvolvendo, ela pisa no pé da gente. Ela quer fazer o bem a nós, ou o mal? Não. E a gente vai lá e faz o mal para ela? Não. Porque nós compreendemos que ela ainda não conhece.
Ela pisou sem querer, brincando, se divertindo. Eu vou ser intolerante com ela? Não. Por quê? Porque eu entendo e compreendo o limite da consciência daquela criatura que ainda está despertando nesse mundo da matéria. E é assim que nós temos que agir com esses irmãos que ainda cometem esses erros, esses absurdos que nós a cada dia vemos por aí, vivenciamos, presenciamos muitas vezes. E o último ensinamento de Jesus foi o perdão. Imagine, ignorado, curou, apresentou a verdade, e no final, aqueles mesmos que éramos nós em outra época, o julgamos, crucificam. E o que é que ele diz? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus falou isso, imagine nós. E perdoar, diz Emmanuel nesse livro Pensamento e Vida, é olvidar a sombra buscando a luz. É esquecer os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e seguir fazendo bem, auxiliando, contribuindo para o desenvolvimento dos outros, auxiliando no bem, esquecendo aquela ferida e ajudando aquele outro irmão que está ao nosso lado e muitas vezes está com uma ferida muito maior que a nossa. E para a gente encerrar, eu vou ler o último parágrafo aqui do Pensamento e Vida, que ele diz assim: tolerar e refletir o entendimento fraterno. E o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Então a tolerância, meus irmãos, nessa sociedade, é a gente compreender que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, da mesma força. Necessitamos um do outro para viver e conviver. E o perdão é aquela vacina, é aquele remédio que nos traz saúde, que nos traz paz, que nos transforma, que nos dá segurança e nos dá a certeza que existe um Pai, que é Deus, e que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é aquela luz que vai nos conduzir a Ele, ao Pai, a Deus. Muito obrigado.